Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa disciplina de gestão de projetos, não é isso? Hoje é o nosso segundo encontro, nosso segundo tema. Dá uma olhadinha lá no nosso quadro sobre o que nós vamos falar. Escopo, tempo e custos. Então, qual que é a ideia hoje? Nós já começamos a fazer um projeto. Nós já aprendemos alguns conceitos, ciclo de vida, vimos as 10 áreas de projetos. Hoje, então, a gente vai colocar aí a mão na massa, como costumamos dizer, não é isso? E a gente já começa pelos 3 elementos principais. Principais no sentido de começo. Vamos lembrar que as 10 áreas do gerenciamento são importantes em igual valor. Mas nós vamos começar um projeto sempre pelo seu objetivo, não é isso? O que nós estamos construindo, o que nós vamos integrar, o tempo que vai levar a duração desse projeto e quanto vai custar e qual é o seu orçamento. A gente também vai falar de uma coisa muito bacana que é viabilidade. É uma questão do empreendedorismo. Será que o nosso projeto é viável? Só que quando a gente fala de empreendedorismo, eu estou falando de abertura de uma empresa. E quando eu falo de projeto, nós estamos falando de um projeto em si. Pode ser um produto, um serviço ou um resultado. Por isso que é tão importante também a gente calcular a viabilidade dos nossos projetos. Então, esses são os 3 temas principais. Volta para cá para o quadro comigo que eu vou te mostrar, então, lá hoje o nosso Skype. O Henrique, que está com a gente acompanhando, o Skype dele, meira.tutel. Então, você pode entrar em contato com o Henrique e também através do nosso chat aqui tradicional. Nós estamos aqui e você pode conversar com a gente a qualquer momento, tá? A nossa aula é construída juntos, não é isso? Então, dúvidas, sugestões, questionamentos, você pode me enviar. Também tudo que ficar gravado ali no nosso chat, você vai depois receber as respostas. Nós elaboramos todas as respostas e mandamos para você. Até porque a nossa aula hoje, ela é repleta de contas. Nós vamos ter muitos cálculos. Então é importante que você fique atento, né? Que você mande as suas dúvidas, mas você vai ter todas as respostas certinhas para você. Combinado? Então vamos começar? Vem para cá. Olha o nosso tema, gerenciamento de escopo, tempo e custos. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre o objetivo do projeto. Deixa eu voltar aqui, que é a nossa... Então, o escopo do projeto, o tempo que vai demandar um projeto, a viabilidade, né, financeira, econômica, mercadológica e também aí a gestão de custos. Então, são os 4 temas que nós vamos trabalhar com vocês hoje aqui. Combinado? Bom, a ideia é que nós trabalhemos com o Rock in Rio, né? Vamos pensar num grande evento, vamos pensar num grande projeto. Então, você e eu hoje vamos trabalhar juntos. Eu vou ser a dona da marca Rock in Rio e você, minha gestora, meu gestor de projetos. A ideia é que eu estou contratando você e você vai desenvolver toda a montagem da cidade do rock, a elaboração de todos os projetos, construir o palco, fazer o gramado, descobrir a cidade onde nós vamos fazer o Rock in Rio. Vai ser no Rio mesmo? Vai ser Rock São Paulo? Vai ser numa cidade, em outra cidade? A gente vai analisar essas viabilidades. Então, junto comigo hoje, você vai construir a cidade do rock. Tá combinado? Eu vou cobrar você a todo momento a sua participação. Então vamos lá ver a nossa história. Olha só, Rock in Rio, o evento que envolve aí diversas atividades, como montagem dos ambientes e da infraestrutura, aquisição de diversos itens, né, e serviços, preparação para os shows, contratos dos artistas e seguranças, planejamento dos dias e da sequência das apresentações e depois a desmontagem de tudo isso. Então vai ser um grande trabalho. Você, então, vai ser o meu gerente de projetos e vai organizar toda essa infraestrutura, né? E nós vamos ter aí muito trabalho pela frente. Bom, para a gente construir uma cidade do rock, nós precisamos entender de muitas coisas. Primeiro, nós vamos entender que cada área de conhecimento, vamos lembrar que são 10 áreas de conhecimento, que cada uma dessas áreas do projeto, assim como a integração, é fundamental para que a gente tenha sucessos. Então vamos relembrar que nenhuma área é mais importante que a outra, mas nós sempre vamos começar com o escopo,
que é o objetivo do que nós estamos fazendo, que cidade do rock é essa, o que nós estamos entregando, assim como o tempo que vai levar e o custo, o orçamento de tudo isso, para que a gente possa também analisar aí uma certa viabilidade. Combinado? Nossa aula hoje vai acontecer em 4 momentos, em 4 situações que nós vamos colocar lá no Rock in Rio. Combinado? Então a gente tem um desafio grande para frente, então por isso vamos lá, SP1. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Nosso primeiro tema é a gestão do escopo. Então vamos relembrar que gestão de projetos é composta de 10 áreas de conhecimento e cada área dessa é um gerenciamento, é uma gestão. Então vamos começar traçando o objetivo. O que nós vamos construir? O que será a cidade do rock? O que é necessário para que a gente tenha uma cidade do rock bem montada, para que a gente tenha shows acontecendo em todos os palcos, para que a gente tenha segurança, alimentação, banheiro, enfermagem, saídas de segurança, não é? De emergência, para que a gente tenha bombeiros, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Vamos colocar tudo isso num objetivo, que se chama escopo. Por isso que tem gestão do escopo, nosso primeiro tema. Vem para cá. Então, olha lá no nosso quadro, gestão do escopo. Você sabe que você hoje é o meu gerente de projetos que vai construir a cidade do rock. A sua primeira missão nessa aula vai ser me entregar o escopo do projeto, do produto, as premissas, as restrições e a EAP. Tudo isso faz parte do escopo. A partir dos itens que nós temos aqui lá da Cidade do Rock, nós vamos então preparar um grande relatório. O que tem lá na Cidade do Rock que eu, Alessandra, pedi para você? Bom, você precisa me entregar um palco mundo e também uma área do público e também uma área de lazer. O que vai ter lá no palco mundo? Vai ter um palco com concha acústica, vai ter piso de madeira, iluminação fria, telão ligado, não é? O centro do palco é rotativo, então eu fiz uma série de solicitações a você. Essas solicitações é aquilo que tem que ter, o que tem que ter no palco mundo, o que tem que ter na área do público. Por exemplo, lá na área do público tem que ter lojas, tem que ter bares, tem que ter grama. E o que tem que ter na área de lazer? Um parque temático, plano de comunicação, para que a gente possa dizer para as pessoas que tem lá, por exemplo, roda gigante, bancos de madeira. Então, tudo aquilo que vai ter na Cidade do Rock. Pois bem, é isso que eu solicitei a você. Então, nós agora vamos juntos dar início ao nosso projeto. Lembra que um projeto tem um ciclo de vida. E a primeira coisa que a gente faz é o início, e é um termo de abertura, que é um documento, onde eu, dona da marca Rock in Rio, você, meu gestor de projetos, nós vamos juntos e dar abertura ao projeto. Nós vamos começar o nosso projeto. Nós entramos de acordo, está tudo feito, tudo certinho, bacana. Termo de abertura. Termo de abertura pronto, você concordou, eu concordei, vamos começar o nosso projeto. E a gente sempre começa pelo planejamento. E a primeira coisa do planejamento é o escopo, é o objetivo. Então vamos entender o que é esse escopo. Vem para cá de novo comigo. Escopo. Nos projetos, nós vamos dividir o escopo em duas partes. Primeira coisa que você tem que lembrar é isso, que tem escopo do produto, quer dizer,
O que eu estou lhe entregando? Qual é o objetivo? Eu estou entregando uma cidade do rock, que tem banco de madeira, que tem piso, que tem palco com concha acústica, que tem o centro giratório. Isso são questões do produto. E do projeto? O que eu vou fazer no projeto? Cada etapa, o que vai ser feito? O orçamento, as questões de tempo, para que eu possa entregar para você. Então, o primeiro escopo do produto é aquele que faz parte das necessidades do cliente, é o produto. Ele é definido como as características e funcionalidades que o produto final vai ter. Então, definições, especificações, medidas, cores. O palco tem que ser de madeira, ele tem que ser giratório. Qual é o tipo de iluminação fria que nós vamos usar? O que vai ter no produto? Do outro lado, nós temos o escopo do projeto, que é o como. Coloque aí uma interrogação, é o como. Como eu vou fazer o produto? É o trabalho a ser realizado para entregar o produto ou serviço ou aquele resultado com as características e funções especificadas, envolvendo o quê? Planos, modelos de gestão, técnicas, controles, para que eu possa utilizar os recursos e entregar o produto, o serviço ou resultado que você espera. O escopo do projeto é uma descrição de como se faz para atingir o objetivo do projeto, que é entregar o produto, serviço ou resultado único, tá? Então, você vai sentar para escrever o escopo do nosso projeto. Você vai detalhar o que é o produto, com as características que eu passei a você, eu sou a dona da marca, eu estou contratando você, eu sou a patrocinadora, eu sou o sponsor da nossa cidade do rock. Contratei você, você vai trabalhar comigo e vai então, com aquilo que eu lhe falei, descrever o escopo do produto e do projeto. O que você vai fazer para me entregar o produto? Combinado? Bom, então o escopo é do produto e do projeto e é um documento final que você me entrega. Você me entrega o escopo do projeto com um anexo do produto, tá bom? Volta lá para o nosso quadro, que agora a gente vai falar sobre as responsabilidades do gerenciamento de escopo. Então, você me entregou um documento, mas o que tem nesse documento? Qual é a responsabilidade? Por que ele é tão importante? Primeiro, ele vai definir e controlar o que será incluído e o que não será incluído no projeto. É muito importante ter isso claro. Você vai perceber, por exemplo, que eu quero uma roda gigante. E aí vem alguém e fala assim, vamos fazer uma montanha-russa. Não, não está no escopo. Você não vai entregar. O projeto é alguma coisa muito séria. 2. Incluir nos planos de gerenciamento do escopo do projeto somente, você pode grifar, somente os artefatos para gerenciar o escopo do projeto e não do produto. Terceiro, verificar e controlar os indicadores provenientes dos artefatos escolhidos para gerenciar, para que a gente tenha certeza de que todo o trabalho está sendo feito, de que nós estamos fazendo tudo para construir aquele produto. E quarto, impedir a realização de trabalho extra que não faça parte do projeto. Muitas vezes, veja, nós não estamos falando de processo, de melhoria de processo. A gente não está conversando aqui, vamos melhorar esse processo, vamos fazer. Nós estamos falando de um projeto. O projeto é, vou entregar a cidade do rock, vou fazer um design novo de brinco, vou montar uma aula, vou fazer o design novo do lançamento do Onix 2020. Então, o projeto, ele se encerra em si, no produto, serviço ou resultado. Eu não vou ficar inventando nada que não esteja lá. Para isso, a gente faz o quê? Um novo projeto. Ou para tudo e refaz. Senão, a gente vai criar um Frankenstein, lembra disso. Então, o projeto é alguma coisa muito técnica, muito metodológica. Esses são os 4 elementos que tem que ter lá no meu gerenciamento. Então, volta lá para você dar mais uma olhada. Definir e controlar o que será incluído e não incluído, e a gente fecha com impedir a realização de trabalho extra. Depois que você
fez o escopo do produto, do projeto, você vai me entregar o que a gente chama de declaração de escopo. O que é a declaração de escopo? É o documento do gerenciamento. O que tem lá? A descrição do produto, os critérios de aceitação do produto, as entregas do projeto, as exclusões do projeto, o que não vai ter no projeto, as restrições, então o que tem que ter? Só vai ter projeto se tiver aquilo. E as premissas, né? O que eu, Alessandra, solicitei? Por exemplo, que o palco seja giratório. Então, isso é uma premissa, eu estou lhe pedindo que o palco seja dessa forma. Então, todo aquele trabalho que a gente teve de elaborar o escopo do projeto, e no escopo do projeto só tem escopo do projeto, e aí junto tem o escopo do produto, e lá só tem produto, a gente junta isso e escreve a declaração de escopo. Bacana? Primeiro passo foi dado. Agora eu chego para você e falo assim, olha, seguinte, para que todo mundo que vai trabalhar com a gente, eu, você, todo mundo da nossa equipe, entenda de forma mais prática o que a gente vai fazer, você podia colocar isso para mim num organograma, num desenho, né? Para que todo mundo entenda. Eu bato o olho naquele desenho e eu entenda tudo que a gente está fazendo. E aí você chega para mim e fala assim, olha, Alessandra, o negócio é o seguinte, existe uma coisa chamada EAP, Estrutura Analítica de Projeto, que é o que você está me pedindo. Só que não é um organograma qualquer, é a EAP. Todo projeto deveria ou deve ter a EAP, que é um desenho que mostra tudo que vai ser feito, cada atividade, cada função detalhadamente. Então, depois que está pronta a declaração de escopo, eu pego aquele objetivo e eu vou desmembrá-lo num desenho, colocar isso numa EAP. Vem para cá que eu vou te mostrar como é que funciona isso. A EAP, na verdade, é a decomposição do trabalho, todo o trabalho que nós vamos fazer, então pode grifar, todo o trabalho necessário para a realização do projeto, em pacotes de trabalho menor, organizados de cima para baixo e hierarquicamente, não necessariamente na ordem exata, mas na melhor possível. É a EAP, a estrutura analítica de projetos, que consegue juntar em um único documento, em um único desenho, em um único papel, pode ser gigante esse papel, né, uma grande cartolina, o escopo, tempo e custo. Não apenas reúne, mas também porque facilita o planejamento mais adequado dessas três áreas juntas. Vamos lembrar que essas três áreas são o triângulo de ferro: escopo, tempo e custos, tá? A EAP faz o quê? Pega tudo isso e transforma em um desenho. Muito fácil, muito simples. E hoje existem várias tecnologias que você pode utilizar para fazer uma boa EAP e até através do Word. Aqui eu tenho uma EAP de uma casa, da construção de uma casa. Olha como EAP, na verdade, é muito simples. Eu vou construir a minha casa. O que tem numa casa? Tem fundação, tem pavimento e tem telhado. Tá. O que é a fundação? Ah, vai ter escavação, vou fazer o baldrame, que é aquela cinta, né, de cimento que a gente faz, e o piso. Pavimento térreo vai ter que ter as vigas, as paredes e depois a gente vai bater a laje. Feito isso, eu posso começar a cobertura, fazer aí pena, né, colocar a madeira e depois as telhas. Vejam que são 3 tarefas a serem feitas e nesse caso, eu só posso fazer essa tarefa depois que essa estiver pronta. E só posso fazer essa tarefa depois que essa estiver pronta. Aqui eu tenho uma EAP de uma casa. Então, essa estrutura analítica do projeto nada mais é do que o desenho, posso chamar de organograma, desenho de árvore, é aquilo que você vai colocar no papel para que qualquer pessoa bata o olho ali e saiba tudo que vai ser feito, passo a passo, detalhadamente e na ordem mais exata possível. Assim, eu, Alessandra, você, o seu Joaquim, o João, o José, os engenheiros, os jardineiros, todo mundo
vai chegar lá na Cidade do Rock, no escritório, vai bater o olho na EAP e falar, bom, nós estamos aqui, já fizemos isso, aquilo que vai ser feito, quanto tempo tem cada estrutura dessa, qual é o orçamento de cada uma dessas tarefas. Para isso que serve a EAP, ela é imprescindível para o gerenciamento de projetos. Eu já vi muitos projetos darem errado porque não tinham uma boa EAP. Então tem que sentar e planejar. Por isso que tem planejamento. Combinado? Bom, fizemos a EAP, fizemos lá todo o escopo do produto, o escopo do projeto. Agora, será que a gente pode ir lá na Cidade do Rock e entregar tudo isso que eu estou pedindo para você? Então, só vamos bater o olho de novo lá na nossa EAP. Então, tá lá, nossa EAP. Bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso entregar, você precisa me entregar o escopo do produto, que é a construção do palco, da área do público e da área de lazer. O escopo do projeto, como é que você vai montar esse produto para mim? As restrições, né, limitações de pessoas, tanto na área pública como na área do parque, e as premissas. Então, por exemplo, tem que ter um plano de evasão, tem que ter um plano de comunicação, o palco tem que ser giratório. E aí eu pego tudo isso e entendo o que você está fazendo para mim. Então, por exemplo, você vai construir um palco. O que tem no palco? Ah, no palco tem que ter uma concha acústica com estrutura metálica e cobertura de lona branca. Bom, isso é produto, não é? Ah, por exemplo, tem que ter lá centro do palco rotativo para troca de instrumentos. Bom, eu pedi que tivesse isso e é produto. Então vejam, cada elemento que eu pedi para você, você vai colocar no produto e no projeto. Projeto é aquilo que você está fazendo para me entregar o produto. Além do palco, você vai pegar todos os elementos lá da área do público, né? Plano de evasão, grama, os banheiros, os bares, as enfermarias, as lojas. Vai colocar se é projeto, se é produto, se é restrição, se é premissa. E a área de lazer, parque temático, plano de comunicação, roda gigante, piso de grama, bancos de madeira. Mesma coisa. O que é projeto, o que é produto, o que é restrição e o que é premissa, tá? Premissa tem que ter restrição obrigatória, por exemplo, que tenha um plano de evasão. Se não tiver plano de evasão, não vai ter Cidade do Rock, tá? E aí você vai colocar tudo isso naquele documento que a gente chama de declaração de escopo. O que vai ter na declaração de escopo? O produto, a aceitação, o projeto, as restrições e a premissa. E vai desenhar, é claro, a EAP, que é aquele documento que eu pedi para você, para que todo mundo que chegue lá na Cidade do Rock entenda. Então tá lá, Cidade do Rock. O que você vai construir? Palco Mundo, área do público e área de lazer. O que vai ter no Palco Mundo? A concha acústica, piso de madeira, telão, iluminação. O que vai ter na área do público? Gramado, banheiro, bares, enfermaria e lojas. O que vai ter na área de lazer? Parque temático, gramado e bancos. Ainda posso pegar aqui e falar, vai ter roda gigante. Para fazer roda gigante, vai ter que ter estrutura, vai ter que ter mecanização. Então, eu devo pegar essa EAP e dividir ela quantos forem as atividades, quantas forem as funções para cada coisa que eu vou fazer. Porque daí eu sei o que está sendo feito, quando vai ser feito, qual é o tempo, qual é a ordem de tudo isso, tá? Então, é fundamental a estrutura analítica de projetos. Então, quando a gente fala de escopo, é isso, é mostrar o objetivo que está sendo produzido, como vai ser produzido e o desenho de tudo isso que você vai me entregar, combinado? Agora que a gente entende de escopo, a gente pode ir um pouquinho para frente lá na Cidade do Rock. Então, vamos agora para SP2. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo?
Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Nós fizemos, então, toda a gestão do escopo. Agora a gente vai para o segundo momento, que é a gestão do tempo. E esse tempo é fundamental, você sabe disso. Todo projeto é temporário. Ele tem começo e fim muito bem definidos. Eu vou construir uma casa. Eu sou um engenheiro civil ou sou um arquiteto. Não existe essa história de que, eu vou projetar para 6 meses, vai demorar 1 ano. O projeto tem que ter tempo para construir uma casa, uma piscina, uma usina termoelétrica, para fazer a transposição do Rio São Francisco. Para qualquer tipo de obra, tem que ter tempo. Por isso que tem planejamento. Eu vou planejar todo o tempo. Então, o nosso segundo tema vem para cá, vou te mostrar, gestão do tempo. Vamos lembrar que você é o meu gerente de projetos e agora eu vou te dar a missão para montar tudo dentro do prazo esperado. É a cidade do rock, vai vir um monte de cantor internacional, vai vir o Bonovox, vai vir o U2, melhor e maior banda do mundo. Então, eles têm que estar tudo prontinho aqui para eles começarem. Então, você vai ter que apresentar o cronograma do projeto e demonstrar esse cronograma num gráfico gigante. Combinado? Bom, o que eu vou pedir para você? Preparar uma lista de atividades, identificar as atividades, montar o diagrama de rede e elaborar o cronograma. Essas são as 4 principais, atividades aí que a gente faz para poder acompanhar um projeto. E é fundamental para montar esse cronograma a EAP. Então, vamos bater o olho de novo na nossa EAP, tá lá. O que nós vamos fazer, o que você vai montar para mim? Palco Mundo, área do público e área de lazer. O que eu quero saber? Quanto tempo vai demorar para montar concha acústica, piso de madeira, telão, iluminação? Quanto tempo vai demorar tudo isso para você me entregar o Palco Mundo? E depois, quanto tempo para colocar gramado, banheiro, bar? Quanto tempo para ficar pronta a área do público? E a área de lazer, quanto tempo? E o que vai ser feito primeiro? Isso? Depois isso? Como é que vai acontecer? Então, nós vamos trabalhar agora com a gestão do tempo ou gerenciamento do tempo, tá bom? Então, agora é uma parte assim que a gente vai sentar e planejar. É difícil fazer? Não é difícil, porque a gente tem muita tecnologia, muito software, muitas ferramentas disponíveis. E também posso fazer na mão, tá? Aconselho pela primeira vez que você faça ali no seu caderno, no lápis e apague e faça para depois ir atrás das tecnologias. Porque assim você vai saber como faz, como é que foi feito, de onde surge um cronograma. Então, sempre que a gente vai fazer uma coisa, é legal a gente aprender a fazer. Fazer na raça, como diriam lá os mais antigos, tá bom? Então, gerenciamento do tempo. Vem para cá que eu vou mostrar para você as etapas da gestão do tempo, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz na gestão do tempo é definir as atividades, aquelas que estão lá na EAP. Depois eu vou sequenciar o que vem antes e o que vem depois. Depois eu vou estimar os recursos das atividades, a duração de cada uma delas. Por fim, vou fazer o cronograma e depois controlar o cronograma. Então vejam que aqui a gente tem planejamento, execução e encerramento junto, não é? Temos o ciclo de vida de um projeto em todas as 10 áreas e aqui também muito evidente no gerenciamento do tempo. Bom, a parte mais importante você sabe que é o cronograma. Cronograma de maneira organizada para que eu possa entregar o produto. Para que eu faça um bom cronograma, eu preciso saber quais são as atividades
e separar as predecessoras, aquelas que vêm antes, das sucessoras, aquelas que vêm depois, para que depois eu possa fazer o meu diagrama. Como assim, né? Atividade predecessora, atividade sucessora. Então, vou fazer um bolo. Então, primeiro eu vou bater o quê? As claras em neve, depois bater a gema com o açúcar, misturar ali a farinha, depois misturar os líquidos, mexer bem, depois colocar tudo isso nas claras ou a clara em tudo isso, mexer lentamente, colocar o fermento, depois colocar na forma untada e colocar para assar. Dá para pular etapas ou fazer uma coisa antes da outra? Não, porque daí não vai ter bolo solado, o bolo não vai assar, não vai ficar gostoso, vai ficar uma papa só, né? Então eu preciso saber para qualquer projeto tudo que tem que ser feito, e aí tem coisa que tem que ser feita antes, predecessora, e coisas que vão ser feitas depois, as sucessoras. Então eu vou fazer o quê? Desenhar. Quais são as atividades, o que vem antes, o que vem depois, e aí eu junto tudo isso num desenho que chama diagrama de rede. Por que diagrama? Porque é um desenho que vai mostrar em rede as atividades, o que vem antes e o que vem depois. Combinado? Então, essas são as atividades principais aí do gerenciamento do tempo. Volta para cá então, para a gente relembrar. Cronograma, para fazer tem que ter atividade predecessora, sucessora, que vai dar origem ao diagrama de rede. Vamos lá para a nossa situação? Bom, você está construindo o que para mim? Você está construindo a cidade do rock. Então tem palco mundo. O que tem no palco? Piso de madeira, concha acústica, telão, iluminação. Correto? Esse é o palco mundo. Eu vou pegar cada atividade dessa e vou chamar, por exemplo, o piso de A, a concha de B, o telão de C e a iluminação de D. Então, vou começar. Vou fazer o piso de madeira, o A. Eu posso já fazer a concha acústica? Não, eu só posso fazer a concha acústica o quê? Depois que A estiver pronto. Não é? Quanto tempo vai demorar A? Eu imagino 10 dias. E B, 8 dias. E o telão? 4 dias. E a iluminação? 5 dias. Para que eu faça a iluminação, B e C tem que estar pronto. A concha acústica tem que estar pronto, o telão tem que estar pronto para que eu faça a minha iluminação. E o A, o piso de madeira, já está pronto. E assim para todas as atividades, tanto da área do público como da nossa área de lazer. Cada atividade eu vou chamar por uma letra. Cada atividade tem a sua predecessora, aquilo que teve que ser feito antes para que eu execute aquela tarefa. E cada atividade com o seu cronograma. Quanto tempo demora para cada um desses itens ficar pronto? Combinado? Esse quadro a gente chama de lista de atividades sequenciada com predecessora. Então, você vai, por exemplo, fazer um bolo. Como é que faz o bolo? Cada atividade. O que tem que ser feito antes? Eu vou inaugurar uma loja. Como é que eu inauguro uma loja? Então, eu vou ter que ir primeiro buscar os imóveis, depois entrar em contato com os fornecedores que vão me fornecer, por exemplo, vou montar uma loja de sapatos. Depois, o pessoal que vai fazer a parte de arquitetura, de móveis. Então, é o passo a passo. Atividades, cada uma com o seu nome, a sua letra, também pode ser um número, mas o mais usual são as letras. Também posso chamar de A1, A2. Cada empresa vai trabalhar com um projeto na sua nomenclatura. O mais usual é A, B, C, D. Acabou tudo, vai ter muitas letras, então A1, A2, A3, B1, B2, B3. Cada uma com o seu tempo. Esse quadro é que vai dar origem ao cronograma. Aquele desenho que vai permitir que eu acompanhe, vou olhar lá no meu desenho, o que está sendo feito, o que está atrasado, o que está adiantado, quem que eu tenho que cobrar, quem que pode ajudar quem, porque é o desenho que mostra tudo que está sendo feito, no nosso caso aqui, lá na Cidade do Rock. Então, esse quadro é fundamental. Feito isso, eu posso fazer o diagrama.
diagrama feito, eu posso fazer gráficos de controle. Então, volta para cá, tá lá o nosso quadro. Agora, então, eu vou fazer o diagrama de rede. O que é o diagrama de rede? É um quadro de desenho onde cada um dos trabalhos vão apresentar o seu próprio quadro, com datas de início mais cedo, de início mais tarde, as datas de término e as informações de início e término para a gente poder calcular tanto as folgas como os caminhos críticos. Vejam, aqui estão as atividades que nós vamos fazer. Vou pegar isso agora e vou colocar num diagrama. Então, nós começamos o nosso projeto. Acabou o planejamento, vamos começar. Então, tá lá, palco, cada uma das coisas que eu vou fazer. Então, começamos no dia 0. Quantos dias vão demorar para ser feito o palco? 10 dias. E vou fazendo. Depois que o A está pronto, eu posso fazer B e C. Depois que B e C está pronto, eu posso fazer D. Depois que D está pronto, acabou o palco. Eu ainda tenho uma folga. Daí eu vou fazer a parte da área do público. E, F, G, H e I. E vai acabar exatamente no meu prazo, 190 dias. Vejam que aqui eu não tenho nenhuma folga. E depois lá a área do parque temático. J, K e L. E aqui de novo eu tenho o quê? A nossa folga, porque vai ter que terminar em 190 dias. Este caminho, E, F, G, H e I, onde eu não tenho folga, não tenho dias de folga, é o nosso caminho crítico de sucesso. Aqui eu tenho que cumprir. Neste caminho, se eu tiver atrasos, tudo bem. Neste outro caminho, se eu tiver atrasos, tudo bem. Nesse caminho central, onde nós estamos aí fazendo o quê? Gramado, banheiro, bares, enfermaria, lojas, a área do público, eu não posso ter de forma nenhuma atrasos. Se eu tiver atraso aqui, eu vou extrapolar os 190 dias, então o meu projeto não vai estar pronto no dia. O Rock in Rio não vai ser inaugurado no dia certo, ou vai ser inaugurado e não vai ter telão, não vai ter palco, né? Então, esse caminho E, F, G, H e I é o que a gente chama lá de caminho crítico, tá? Que é aquele que eu vou somar os 190 dias. Nos outros caminhos, o que eu tenho? Folga. É esse diagrama, junto com essas atividades, que permitem que a gente possa fazer um gráfico, tá? Como é que eu faço um gráfico? Existem várias tecnologias, softwares disponíveis para você montar um gráfico. O gráfico de Gantt nada mais é do que as atividades, então, palco, área do público, parque temático, cada uma das atividades, não é? E o tempo que cada uma delas demora. Cada quadradinho desse é uma semana. Então, 3 semanas, 2 semanas, isso pode ser feito junto, né? Ó, fiz o A, depois eu posso fazer o B e o C, depois que terminou eu posso fazer o D. E tem um caminho aqui, que é o caminho central, que é da área do público, que termina exatamente lá nos meus 190 dias. Então, o gráfico de Gantt é só um diferencial, é algo a mais que eu posso fazer para controlar o tempo. Mas o diagrama de rede nos atende muito bem, tá? Geralmente a gente faz o gráfico de rede, tá? Mas nada impede que a gente possa utilizar uma tecnologia, uma ferramenta. Hoje são disponíveis, são gratuitas, para a gente utilizar aí o gráfico de Gantt. Combinado? Bom, fizemos escopo, fizemos tempo. Agora a gente vai descobrir se o nosso projeto Cidade do Rock tem viabilidade e se a gente vai conseguir trazer o Bonovox. Falando em Bonovox, já já vem uma amiga nossa aí que adora ele. Até lá! Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo?
Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Nós estamos então juntos aqui construindo a cidade do rock, né? Onde vai acontecer o Rock in Rio. Pois bem, eu estou com uma grande dúvida. Será que tem viabilidade? Será que tudo que eu vou investir, os milhões que eu vou investir do meu dinheiro, vai ter retorno? Quanto vai ser esse retorno? Em quanto tempo? Para isso, então, é necessário a gente calcular a viabilidade. Vem para cá que é o nosso tema. Viabilidade de um projeto. Vamos lembrar que você é o meu gerente de projetos e é o responsável por organizar toda a montagem. Vou te dar a missão agora, que é a viabilidade do empreendimento, sabendo que se o mesmo capital que eu, Alessandra, vou aplicar no Rock in Rio, se eu pegasse esse capital e colocasse no banco, e o banco vai me pagar 8,5% de juros, será que vale mais a pena deixar o dinheiro no banco ou vale mais a pena construir a cidade do rock? Você chega para mim e diz, olha, Alessandra, então nós vamos calcular a viabilidade do projeto. E para isso é necessário calcular payback, VPL e TIR. E aí no final eu vou pedir para você um parecer sobre a viabilidade. E também eu estou com uma grande dúvida. Será que eu vou fazer o projeto do Rock in Rio na capital ou se eu vou fazer na cidade do interior, porque eu recebi uma proposta muito bacana para fazer todo o projeto no interior. Então vamos começar entendendo o que é a viabilidade. Viabilidade é o estudo que analisa se um empreendimento, projeto, ideia ou serviço pode dar certo. É muito parecido com um plano de negócios, com a viabilidade financeira de um plano de negócios. Só que aqui a gente não está montando uma empresa, a gente não está construindo uma empresa. Aqui nós estamos analisando o quê? Um produto, serviço ou resultado, é projeto. Então eu também tenho que analisar a viabilidade de um projeto. As principais viabilidades, você conhece, são a econômica, a financeira, a técnica, a legal e a operacional, tá? Professora, por que você não está analisando a viabilidade mercadológica de marketing? Porque provavelmente eu, Alessandra, como dona desta marca, da marca Rock in Rio, já analisei a viabilidade mercadológica. As pessoas querem sim que tenha Rock in Rio aqui no Rio de Janeiro. Então, é bem provável que a gente já tenha feito essa análise de um produto, de um biscoito novo, de um sapato novo, né? A viabilidade mercadológica geralmente é que a precede a todas, o interesse do público. Bom, então agora a gente tem um grande desafio. Viabilidade técnica. Tem pessoas competentes para trabalhar todas as ferramentas que a gente vai utilizar aqui para fazer a cidade do rock? Né? Será que tem pessoas capacitadas? Será que nós temos engenheiros capacitados aqui na nossa região ou na minha empresa? Eu tenho que contratar? Será que eu não estou bolando alguma coisa muito diferente, que nós não temos a tecnologia no Brasil, que vai demorar muito tempo e que vai custar muito caro e que daí vamos fazer outra coisa? Eu tenho que pensar em tudo isso. O nosso foco aqui vai ser a viabilidade financeira e econômica. Se eu, Alessandra, vou ter retorno, vou ter din-din no meu bolso com os milhões que eu vou investir no Rock in Rio. E aí você então vai calcular para mim as viabilidades financeiras. São 3 principais. A gente pode calcular a viabilidade de diversas formas. Mas se eu não partir do básico, que é payback, VPL e TIR, é muito difícil a gente dar prosseguimento a um negócio. Então vamos lá, para o passo a passo, eu quero conversar com você o seguinte, que nós que trabalhamos na área de gestão, nós temos uma ferramenta muito importante que é a HP, tá? Ela é fundamental, independente da área que você trabalha. Com marketing, recursos humanos, finanças, contabilidade, TI, todo mundo da gestão tem que entender de pegar dados, transformar dados em informação.
muitas vezes esses dados são cálculos matemáticos, são contas. E eu não posso ter medo do número, porque alguém vai entender de número, e se eu não entender, eu estou fora. Então, todo mundo da gestão tem que entender de números e não precisa entender de fórmula matemática. Por quê? Porque a HP faz todo o trabalho para a gente. Eu preciso saber o quê? Qual é a informação, tirar a informação importante e transformar ela em decisão. E aí a HP é muito importante, ela vai nos ajudar, principalmente aqui nos nossos cálculos hoje. Então vamos lá? Vamos para os nossos cálculos. Primeira coisa que você precisa saber é que para medir um projeto, a sua viabilidade econômica financeira, nós vamos calcular payback, VPL, que é o valor presente líquido, e a TIR, a taxa interna de retorno. Vamos lá então? Você vai precisar entregar tudo isso para mim. O que é TIR? O que é payback? Bom, a TIR é a taxa interna de retorno, que é uma taxa de desconto hipotética que, quando aplicada a um fluxo de caixa, a gente vai aplicar, nós conseguimos verificar, trazendo os valores a presente, qual é a rentabilidade do nosso negócio. E o payback, que é o tempo de retorno. Eu investi um dinheiro. Quanto tempo aquele dinheiro vai demorar para voltar para o meu bolso? Além disso, é fundamental a gente calcular VPL. O que é VPL? É o valor presente líquido. Recebimentos futuros convertidos no dia de hoje, tá? Menos o investimento. Qual é o valor do meu investimento hoje? E também é muito importante que a gente conheça a taxa mínima de atratividade, qual é o mínimo que eu aceito para poder investir naquele negócio. E, no nosso caso, o nosso investimento é o aluguel do terreno e a construção da cidade do rock. Então, esses são os elementos aí que são importantes para a gente calcular aqui a nossa viabilidade, tá? Não tem segredo nenhum, não tem dificuldade nenhuma. Eu posso calcular TIR, payback e VPL montando um fluxo de caixa. E fluxo de caixa é alguma coisa muito simples de fazer, tá bom? Combinado? Vamos montar juntos um fluxo de caixa muito simples, que serve para qualquer exemplo, utilizando aqui a nossa HP. Você pode fazer isso na calculadora normal, na científica, mas a HP faz isso muito mais fácil. A HP é uma ferramenta fundamental para a gente, então é nela que a gente vai aprender. Vamos para o nosso cálculo? Eu vou mostrar aqui o nosso exercício para você. Então vamos imaginar, eu tenho aqui uma atividade, vamos imaginar a seguinte situação, tá? Então acompanhe comigo. Vamos imaginar que eu fiz um investimento de R$200 mil. Comprei uma máquina. E essa máquina, segundo os meus cálculos, no primeiro ano vai me retornar 50 mil, no segundo ano 75 mil, no terceiro ano 96 mil e a partir do quarto ano 82 mil. Tá? Então, esse é o retorno. Se eu pegar os 200 mil e colocar no banco, o banco vai me pagar 10%. Então, eu quero saber se eu vou investir na máquina ou se eu vou aplicar no banco. Então, eu vou montar um fluxo de caixa e ele é muito simples. Deixa eu puxar aqui pra gente. Vamos lá. Como é que eu monto um fluxo de caixa? Eu vou colocar lá, fluxo de caixa final, uma linha, com os 200 mil. Vou ter retorno de 50 mil no primeiro ano, 75 no segundo, 96 no terceiro, 82 no quarto ano. Aí eu vou fazer o nosso fluxo de caixa acumulado. O que é o fluxo de caixa acumulado? É pegar os 200 mil e como se aquela máquina estivesse devendo para mim 200 mil. Então, eu vou começar a pagar ela. Então, no primeiro ano, pagou 50 mil, a máquina ainda me deve 150. No segundo ano, a máquina me paga, me retorna 75 mil, ela ainda me deve 75 mil. No terceiro ano, ela me paga 96 mil. Opa, ela estava me devendo 75, me pagou 96, sobrou 21. O que eu já sei aqui? Que o fluxo de caixa acumulado
permite que eu tenha um payback simples já no segundo ano. Ó, foi o último negativo, o próximo já é positivo, tá? Pois bem, além desse fluxo de caixa, eu posso fazer o fluxo de caixa descontado. O que é o descontado? É transformar esses 50 mil, esses 75 mil, esses 96, esses 82 no dia de hoje, trazendo a dia de hoje. Então, eu vou fazer uma conta matemática simples. Eu vou pegar, por exemplo, os 50 mil, que vai ser meu valor futuro. Daqui a um ano, com uma taxa de 10%, é aquela taxa lá do banco. Quanto que 50 mil vale hoje? Aperto o PV da calculadora, 45.450. Vou lá e coloco 45.450. Vou fazer isso para todos os anos. Vou transformar o 75 mil, ele vai virar 61. Vou transformar o 96, ele vai virar 72 e o 82, trazendo a dias de hoje, 56. Utilizando sempre a fórmula do fluxo descontado. Tá. Feito esse fluxo, agora eu posso calcular TIR, payback, VPL, todos os nossos cálculos. Então, vou colocar aqui para a gente a nossa calculadora, tá? Vamos ligar a nossa calculadora, vamos zerá-la. Zerei. Bom, o investimento é 200 mil, então tá lá. 200 mil reais é o meu investimento. CHS, vou transformar ele em investimento. GCFO é o meu investimento. Agora eu vou colocar os retornos. O primeiro retorno é os 50 mil. 50 mil. G é o investimento, então não é CFO, é CFJ. CFJ. Segundo ano, 75 mil. 75 mil. G, CFJ. Terceiro ano, 96 mil. 96 mil. G, CFJ. No último ano, 82 mil. 82 mil. G, CFJ. Todos os retornos dos 4 anos. Bom, o banco vai me pagar o quê? Uma taxa de 10. Então, é essa taxa que eu vou calcular. 10i. Aí, então, eu vou calcular o quê? O nosso VPL, valor presente líquido. Como é que eu calculo isso? F, e vou lá na tecla de valor presente, NPV. 35.731,34. Se você perceber, a última linha do fluxo de caixa descontado acumulado, ou seja, 200 mil, depois tirou 50 mil, 75, 96, sobrou o quê? 35.571. Essa sobra é exatamente o meu VPL, então eu venho aqui e coloco o meu VPL. Deixa esse número quietinho lá na calculadora e agora nós vamos então calcular juntos aqui, deixa eu puxar para cá para você ver melhor, a TIR. Então, o VPL, você viu, era muito fácil, FNPV. Com esse dado, eu vou apertar de novo F, que é a função financeira, e a tecla da TIR, essa aqui, IRR, 17,28. Então, deixa eu colocar aqui, minha TIR 17,28. Não tem segredo nenhum, então, calcular TIR e VPL, tá? E como é que eu calculo o payback, professora? Tanto simples como descontado. Vou voltar aqui para a nossa tabela, para o nosso fluxo de caixa. No último ano em que ficou negativo e depois virou positivo. Então, qual é o payback simples no fluxo de caixa acumulado? É o último ano, 2 anos. Pego 75 e divido por 96. Para saber o quê? Além dos 2 anos, qual é a data? Então, 75 dividido por 96, 0,78. Então, é menos de um ano.
Um ano tem 12 meses, então 0,78 vezes 12, 9 meses. 2 anos e 9 meses. Eu vou lá e coloco 2 anos, 9 meses e 11 dias. E como é que eu acho o payback descontado? Vou lá na linha do fluxo de caixa descontado. Qual é o último ano negativo? O terceiro ano, 20.436. 3 anos. Vou lá e coloco 3 anos. 20.436 dividido por 56, está aqui o valor, dá 0,4. Então, menos que um ano. 0,4 vezes 12, 12 meses, 4 meses. Então, meu payback descontado, 3 anos, 4 meses e 11 dias. Vejam que é muito próximo, né? O simples, 2 anos e 9 meses e o descontado um pouquinho mais de 3 anos. Então, eles estão muito próximos. Eu posso dizer o quê? Que está correto o meu payback. Então, para esse projeto, nós vamos ter um retorno aí entre 2 anos e 9 meses e 3 anos. Ou seja, não tem segredo nenhum fazer TIR, VPL, payback. Eu monto o fluxo de caixa e consigo achar os valores. A gente vai fazer isso agora lá para a nossa realidade do Rock in Rio. Vamos dar uma olhada? Vem para cá. Então, nós vamos montar 2 fluxos de caixa. Um para a cidade do Rio de Janeiro e um para a cidade do interior. Vou colocar lá o valor do aluguel, que é a saída de recurso financeiro. E vou colocar a entrada dos ingressos, quanto que está entrando lá de ingresso. Então, montei o meu fluxo de caixa. Com esses dados, eu consigo facilmente calcular TIR, VPL e payback. Eu fiz um apanhado aqui para gente, para ficar mais tranquilo o nosso entendimento. Então, vamos lá. Primeiro, o projeto no Rio de Janeiro. Um investimento total de quanto? 18 milhões. 6 parcelas de 3 milhões, que era lá o aluguel do nosso terreno. Não é isso? Receita. Então, o que saiu? 18 milhões. Qual é a receita? O que está entrando de ingresso? Tanto os ingressos do parque, quanto os ingressos para o pessoal entrar lá no Rock in Rio. Então, nós temos saída e receita. Eu consigo agora calcular o payback. Como é que eu calculo o payback? Você já sabe. Vou pegar o investimento, vou pegar a receita, divido um pelo outro. 18 milhões dividido por 21.360.000 é igual a 0,84. 0,84, você sabe que nós fizemos o investimento em 6 meses, não é isso? Então, o que eu faço? Eu pego 6 meses e multiplico por 0,84. 5 meses. Então, o payback é de 5 meses para todo o investimento que eu fiz lá no Rio de Janeiro. E se eu fizer isso lá no interior? No interior, o investimento vai ser de 4.400.000. 6 parcelas de 733.000 para pagamento do aluguel. Nós vamos ter uma receita de 9.720.000, não é? 160.000 ingressos a R$200 e 5.000 ingressos a R$80 lá do parque. Então, um total de 32.400, sendo 30% lá na data, 9.720.000. Então, vou pegar o meu investimento. Eu investi 4.400.000. A receita é de 9.720.000, 0,45. Não são 6 meses. 6 meses vezes 0,45, 2 meses, 3 meses. Então, vai retornar 3 meses antes. Não é isso? E aí, pego e faço o nosso cálculo lá também da VPL. Vou pegar lá nosso VPL, 2.669.000 e a TIR de 60%. E para a cidade do interior, uma VPL de
4 milhões e uma TIR de 228%. Então, todos esses cálculos a gente fez através lá do nosso fluxo de caixa. Mesma coisa que nós fizemos naquele exercício, a gente pode montar aqui, correto? Então, consigo achar o payback, é muito menor na cidade do interior, e o VPL maior no interior e o TIR nem se compara. Isso quer dizer o quê? Que você, através dos cálculos que fez para mim, dizendo, olha, a VPL é maior, a TIR é muito superior a 8,5, que é o que nós temos, né, de cálculo, sendo que o retorno, o tempo de retorno que vai voltar para o meu bolso é de 2 meses, quase 3, mas é bem menor do que na cidade do Rock, na capital, no Rio de Janeiro. Isso quer dizer o quê? Você me convenceu que a cidade do Rock vai ser na cidade do interior. Vai retornar mais rápido, vai retornar mais dinheiro e vai retornar a rentabilidade muito maior. Não tem nem dúvida, então, o Rock in Rio vai ser na cidade do interior. Combinado? Bom, fizemos vários cálculos. Agora a gente vai pensar assim, nós vamos começar a fazer a cidade do Rock. Estamos construindo. Já está gastando o meu dinheiro, só que parece que está um pouquinho atrasada a obra. Para a gente calcular isso, como é que a obra está atrasada, você está gastando mais dinheiro do que o compromissado naquele tempo, a gente faz agora a gestão do custo. Para isso, vamos para a nossa próxima SP. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Agora, então, nós vamos trabalhar com a gestão de custos. Você sabe que nós temos gestão do escopo, gestão do tempo e gestão do custo, que são os 3 elementos conhecidos como triângulo de ferro. Aqueles que têm que ser cumprido. Tudo que está no objetivo eu vou seguir. Tudo que está lá no meu tempo, no meu cronograma, tem diagrama de rede, tem gráfico de Gantt, a gente vai seguir e tem agora custo. Então, eu também vou seguir o custo. E aí, lá no dia a dia da obra, as coisas estão acontecendo, eu estou liberando o dinheiro para você fazer a construção, e eu vou lá ver e falo assim, mas espera aí, não construiu tudo e já gastou todo o dinheiro? Então, é muito importante que a gente tenha aí entendimento a isso, tá? Custo tem que ser seguido à risca. E é esse o nosso tema. Então, vamos lá, já mostrou, né? Gestão de custo. Você é o meu gerente de projetos aqui do Rock in Rio. A sua missão agora é mostrar aos investidores, euzinha, Alessandra, como é que anda a realização dos custos do projeto. Vou pedir para você, então, analisar ao final já do 3º mês das obras. Então, nós já fizemos 1 mês, 2 meses, já estamos no 3º mês de obras. 50% das obras já estão concluídas e você já gastou 2.528.000. E agora eu vou fazer com você o cálculo para saber se está tudo certinho ou não. Combinado? Você vai precisar apresentar para mim o que a gente chama de plano de gerenciamento de custos, através de 2 cálculos principais, o VA, que é o valor agregado, e o índice de desempenho de custos, o IDC, tá bom? Nós vamos, então, depois fazer uma conclusão de tudo que nós já entregamos até agora lá no Rock in Rio. Só para relembrar, nós vamos imaginar que você, aqui ao longo dos 6 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, tá? Já realizou alguns pagamentos, eu fiz alguns pagamentos, né? Alguns pagamentos realizados e outros planejados. Então, esses dados são os fundamentais aí para a gente poder
calcular as questões de orçamento. Então, nós temos aqui os pagamentos que foram projetados, os pagamentos que nós já fizemos, os pagamentos realizados, não é? O acumulado e o realizado acumulado. Combinado? Bom, então esses são os dados que nós temos em mãos. Vamos então ver o passo a passo do gerenciamento de custos. Gerenciamento de custos é composto aí de 4 etapas. Quais são elas? Primeira, planejamento e gerenciamento de custos. Segunda, estimar os custos. Terceiro, definir o orçamento. E por último, controlar os custos. Esses são os 4 principais elementos do gerenciamento. Cada um deles a gente vai separar em outros. Esses são os 4 principais. Bom, o que é vital em gerenciamento de custos? Estimar os custos e a precificação, tá? O que é estimar o custo? E a precificação também é fazer uma avaliação. Então, eu, Alessandra, pedi para você construir uma cidade do rock para mim. São milhões investidos, não é? Todos os meses eu estou colocando lá 733 mil reais em valor de investimento, em valor do aluguel, tudo que está sendo investido, são milhões. Pois bem, você pega esses milhões e está construindo a cidade do rock. Você não pode gastar mais do que aquilo que estava no nosso orçamento, nem levar mais tempo para fazer de acordo com o nosso cronograma. A cidade do rock tem que inaugurar. E só pode gastar aquilo que nós nos comprometemos, é um investimento, né? Não é a minha casa que eu estou lá construindo, que eu quero colocar um piso de ardósia e de repente agora eu resolvo colocar um porcelanato. Não é assim, né? O projeto é uma coisa muito séria. Se bem que na sua casa também tem que estar tudo orçado, senão depois a gente não consegue pagar as contas. Para isso que tem projeto. Então a gente vai fazer o quê? Estimativa, levantamento de custos e precificação. Vamos aprender? Vem para cá. Estimativa de custos é a avaliação de quanto custará o projeto, baseado na sua organização para a conclusão do produto ou serviço. Então, é quanto é que vai custar o nosso projeto. A precificação é a avaliação de quanto a empresa responsável pelo projeto avalia que cobrará pelo serviço ou pelo produto que ela está construindo, que ela está fazendo, tá? Bom, estimativa de custo, então, é quanto vai custar, precificação é quanto eu vou cobrar. Agora, nós vamos para a prática, que é eu, Alessandro, estou cobrando você. Você já fez tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer? E aí, então, nós vamos fazer os cálculos de valor agregado, que é a medida objetiva, pode grifar objetiva, de quanto do trabalho previsto foi entregue. Bom, nós estamos ao final do 3º mês. O que é que você tinha que ter me entregado até agora, dado o recurso que eu lhe dei? Bom, então, tínhamos uma previsão. O que efetivamente você me entregou ao final dos 3 meses? Então, nós vamos fazer os cálculos de valor agregado. Como é que eu faço isso? Calculando variação de custo, chamado de VC, que é o valor agregado, tá? Menos a variação, e também o índice de desempenho de custos, IDC, que é o nosso valor agregado dividido pelo custo realizado. Então, a variação de custo é um menos o outro e o índice IDC é um dividido pelo outro. Como nós temos todos os nossos dados em mãos, é muito, muito fácil fazer tudo isso. Dá uma olhadinha comigo. Olha só, vamos lá? Trouxe aqui a nossa tabela, tá? Dos valores. Muito bem. Então, valor agregado, custo realizado e o custo realmente que você está aí, quanto que está custando. Bom, você já pegou 4 milhões e 400, que era o nosso valor planejado, tá? Até agora, 2 milhões e 200. Por quê?
50% da obra. Ou seja, os 4.400.000 dividido por 2, metade da obra. 2.200.000. Combinado? Tá. Você já gastou 2.200.000? Não, você já gastou 2.528.000. Esse é o custo realizado. Você já gastou a mais. Qual é a variação? Qual é a diferença de um para o outro? 328.000. Você já gastou 328.000 a mais. Essa é a variação do custo. E se eu fizer a divisão, né, do que planejamos ou do que já gastamos? 0,87. Como é que eu analiso esse índice, esse valor 0,87? Bom, na variação de custos é evidente. Você está vendo que você já gastou 328.000 a mais do que o planejado. Tá. Fizemos então um índice para avaliar em índices, 0,87. Como é que eu analiso esse 0,87? 0,87 é esse valor aqui, 328.000. Como é que eu analiso isso? Bom, em projetos a gente vai dizer o seguinte, que o IDC maior que 100 tem um desempenho positivo, 100%. Ou no caso aqui, como a gente está analisando, pode ser 1. Um IDC igual a 100 tem um desempenho dentro do esperado. E um IDC menor que 100 é um desempenho fraco e nós precisamos fazer alguma coisa. Então, é menor que 100. Você já gastou 328.000 a mais, não é isso? Bom, eu posso dizer o seguinte, que o projeto está com um desempenho abaixo do esperado e nós precisamos fazer uma ação de correção de rumo para que a gente retome o esperado. Nós gastamos mais para fazer o planejado. O planejado era dos 2.200.000, 50% da obra, 2.200.000. Nós estamos com 50% da obra e já gastamos 328.000 a mais. Isso quer dizer o quê? Que de cada 0,87 para cada R$1 realmente gasto. Então, você gastou R$1, mas está me entregando 87 centavos. Somente 87 centavos do valor agregado foi entregue. Então, você tinha, por exemplo, que me entregar lá na obra, agora, neste momento em que nós estamos, 50% da obra. 50% da obra, 50% do valor. Dos 4.400.000, 2.200. Já gastou quase 400 a mais e a obra entregue foi 50%. Você não me entregou mais de 50%. Então, a ideia é assim. Para cada R$1 planejado, para cada R$1 entregue, dos 50%, você só me entregou 87%. Então, o IDC mostra exatamente isso. Eu posso fazer vezes 100 e vou calcular a porcentagem. Para cada R$100, você só me entregou 87. Você gastou R$100 e só me entregou 87. Então, o IDC serve para a gente acompanhar a obra. E o cronograma, o tempo. O tempo está tudo certo, você já me entregou 50%, está tudo lá caminhando, tudo andando, tá? Então, olha como é que conversa. Custo, tempo e escopo. A tríplice restrição. E a gente fez tudo isso hoje para construir a cidade do rock e garanto a você que a gente vai ter U2 aqui no nosso show. Combinado? Bom, a gente vai encerrando por aqui, mas eu já volto com as suas dúvidas e seus questionamentos. Até lá. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto.
O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Então, nós vimos, toda a importância aqui do gerenciamento de projetos. Vejam, são 10 áreas de conhecimento. Vamos lembrar o seguinte, que nós estamos trabalhando com o guia PMBOK. Você pode trabalhar com outros guias, com outras metodologias, e essas metodologias oferecem para você diversas formas de controlar um projeto. O que é importante no projeto? É planejar todo o processo que será feito, planejar o passo a passo da execução e controlar. Então, tem que ter planejamento, execução e controle. Essas são as 3 atividades essenciais. Se você tem uma metodologia, um projeto, uma ferramenta que permite que você controle, que desenvolva um projeto dessa forma, nada impede que você utilize. Algumas empresas no Brasil já estão utilizando lá o Prince2, que é um pouco elaborado e sofisticado para os nossos padrões de conhecimento em gerenciamento de projetos. Mas, se você tem uma empresa que está realmente madura em projetos e que não trabalha com PMBOK, que quer trabalhar com uma metodologia, nada impede que você utilize aí o Prince2. Mas é um pouco mais elaborado. O PMBOK permite que a gente, de outro lado, trabalhe com muito mais técnica, muito mais instrumental, sempre dentro dessas nossas 10 áreas aí. Hoje nós vimos as 3 primeiras, Escopo, tempo e custo. Por que elas são primeiras? Porque tudo que eu vou fazer em projeto eu tenho que ter um objetivo muito claro, um tempo estabelecido para que eu possa acompanhar o cronograma e também um orçamento. Cumprir o orçamento, aquilo que foi levantado. Eu não posso gastar mais e nem ficar gastando muito menos, perdendo qualidade, não entregando tudo aquilo que foi projetado. Tá? Essas são as 3 primeiras. É isso que eu vou sentar, fazer e planejar. As outras 7 áreas, nós vamos fazer em conjunto, construindo todas, partes interessadas, plano de comunicação, análise de riscos, porque agora eu tenho o fundamento lá do nosso projeto, tá? A base estrutural de todo o projeto. Combinado? Bom, muito importante, lá na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre mais 3 áreas de conhecimento. Nós vamos falar sobre as 10 e vamos trazer uma a mais. A gente vai trazer uma inovação aqui dentro da nossa disciplina, tá? Então, é muito importante que você leia o nosso livro, dê uma olhadinha no PMBOK, assista as web aulas. Hoje, se tiver alguma dúvida, você pode mandar através dos nossos tutores, tá? Tá todo mundo aqui antenado na nossa aula, eu, a Cléo, nossa tutora, o Júlio ali, todo mundo preparado para receber aqui as suas contribuições. Então, manda para a gente, nós vamos elaborar todas as respostas necessárias para que você tenha acesso a tudo aquilo que é importante. Faça também as atividades que tem lá no nosso livro, tá? Se tiver qualquer dúvida, a gente manda para você as respostas, os comentários. Eu estou sempre por aqui, de segunda a sábado, então a qualquer momento entre em contato comigo, tá bom? Combinado? Muito importante, então, a sua participação. Eu vou ficando por aqui, deixo um abraço bem apertado para você, mas na semana que vem a gente se encontra aqui juntos para a nossa próxima aula. Então, lembre-se, é importante que você estude, tá bom? Então, abraço bem apertado e até a semana que vem. Tchau, tchau!